E aí galera, tudo bem? Hoje eu vim aqui explicar para vocês de forma mais simples possível como funciona o sistema de nível de poder. Isso é um assunto debatível por todas as fandoms para saber qual a escala de poder de tal verso ou de tal personagem, usando feitos, citações, ou então escalando tal personagem através de outro. Lembrando que o sistema de tiers é dividido por 11 categorias, a categoria baixo-dimensional, humana, sobre-humana, urbana, nuclear, tectônica, planetária, estelar, cósmica, multiversal, extradimensional e ilimitada. Então vamos explorar elas e suas subdivisões, e eu vou deixar exemplos deixando na tela personagens que correspondem a tal tier. Então sem mais enrolação, e vamos começar. A categoria baixo-dimensional é representada por seres abaixo da terceira dimensão, 11C, representa seres 0D, a dimensão 0 é representada por um único ponto, sem nenhuma direção ou profundidade. A única coisa para os seres dessa dimensão que existe no universo são eles mesmos, já que eles são seres presos na própria existência. 11B representa seres 1D, a primeira dimensão é representada por uma linha, tendo apenas duas direções, esquerda e direita. Seres da primeira dimensão só podem andar para um lado e para o outro, esquerda e direita, e eles não podem ultrapassar coisas, pois eles não conseguem ir para outra direção, que não seja esquerda ou direita. 11A representa seres 2D, a segunda dimensão é representada por um quadrado, tendo mais direções, mas não tem profundidade, não tem frente, nem atrás, apenas cima, baixo, esquerda e direita. Seres bidimensionais são vistos por nós, que somos seres tridimensionais como mera ficção. Um exemplo de um ser bidimensional são praticamente os desenhos, pinturas e retratos. A categoria humana representa a maioria de seres do nosso mundo, e ela possui até 4 níveis. O primeiro nível é o 10C, também conhecido como sub-humano. Um ser nesse nível é incapaz de ferir um ser humano adulto normal. Exemplo disso seriam pessoas abaixo da média, como pessoas com deficiência física, como pessoas com falta de membros do corpo, cadeirantes, crianças, bebês, animais pequenos como gatos, ratos, esquilos, insetos e por aí vai. Seres nesse nível podem gerar energias de 0 até 40 joules de energia. 10B, conhecido como nível humano, como diz o nome, é o nível de um humano normal, sem treinamento nenhum, capaz de ferir outro humano normal, com capacidade de gerar 40 até 100 joules de energia. 10A é o nível de um humano acima da média, como lutadores amadores. Personagens nesse nível conseguem gerar energias de 100 até 300 joules. A categoria sobre-humano são seres ou personagens que podem ultrapassar o nível humano. Baixo 9C, esse é o ápice humano, onde é classificado os atletas profissionais, que treinam até o limite humano. Mike Tyson é um atleta profissional, e em seu auge, ele conseguia gerar energias de até 1,6 kJ. Então seres e personagens nesse nível podem gerar energias de 300 joules até no máximo 2 kJ. 9C, esse nível é onde é classificado os animais de porte grande, como leões, ursos, tigres, gorilas e personagens equivalentes a esses animais, tendo capacidade de entortar barras de ferro, quebrar ossos, esmagar crânios e quebrar madeira com as mãos e pés, desmembrar uma pessoa com as próprias mãos, ou matar um ser humano com um único golpe. Esses animais e personagens nesse nível podem gerar energias de 2 kJ até 15 kJ. 9B, esse é o famoso nível parede. Esse nível é onde é classificado os animais de porte maior, como hipopótamos e rinocerontes, e personagens equivalentes a esses animais que podem destruir uma parede. Esses animais e personagens nesse nível podem gerar energias de 15 kJ até 0,005 toneladas de TNT. 9A, esse nível é onde é classificado os animais de porte ainda maior, como elefantes e dinossauros, e personagens equivalentes a esses animais, que podem destruir uma pequena construção, como uma sala, ou ferir seres que podem fazer o mesmo. Esses animais e personagens nesse nível podem gerar energias de 0,005 toneladas de TNT até 0,25 toneladas de TNT. A categoria urbana corresponde
primordial início de personagens super-humanos, personagens que estão além do tier sobre-humano. 8C, são seres capazes de destruir um edifício inteiro. Personagens nesse nível podem gerar energias de 0,25 toneladas de TNT até 2 toneladas de TNT. Alto 8C, são seres capazes de destruir um edifício maior. Personagens nesse nível podem gerar energias de 2 toneladas de TNT até 10 toneladas de TNT. 8B, são seres ou bombas capazes de destruir um quarteirão inteiro. Personagens nesse nível podem gerar energias de 10 toneladas de TNT até 100 toneladas de TNT. Um exemplo de uma bomba capaz de destruir um quarteirão é a bomba americana chamada de GBU-57, que tem uma potência de 11 toneladas de TNT. 8A, são seres ou bombas capazes de destruir pelo menos 2 quarteirões inteiros ou mais. Personagens nesse nível podem gerar energias de 100 toneladas de TNT até 1 quiloton de TNT. Um exemplo disso são as bombas nucleares táticas, bombas nucleares de menor porte, feitas para alvos bem específicos em campos de batalha. Um exemplo disso são as bombas nucleares americanas, chamadas de W-54, tendo versões que tinham desde 10 toneladas de TNT até 1 quiloton de TNT. A categoria nuclear correspondem a bombas nucleares e seres com poder de destruir civilizações inteiras. Baixo 7C, são seres capazes de destruir uma pequena vila de pelo menos 1.000 até 10.000 habitantes. Vilas pequenas, como a Vila Santa Cruz de Minas, em Minas Gerais, tem por volta de 3,56 km² e tem por volta de 8.340 habitantes. Personagens nesse nível podem gerar energias de 1 quiloton de TNT até 5,8 quilotons de TNT. Um exemplo de uma bomba nesse nível é a bomba nuclear chamada de W-762, que tem praticamente 5 quilotons de TNT e com certeza ela tem capacidade de destruir Santa Cruz. 7C, seres e bombas nesse nível podem destruir vilas de proporções médias. Um exemplo de uma vila média é a Vila São Caetano do Sul em São Paulo, tendo por volta de 15,33 km² e personagens nesse nível podem gerar energias de 5,8 quilotons de TNT até 100 quilotons de TNT. Um exemplo de uma bomba nuclear que pode destruir uma vila média é a bomba Fatimã, usada em Nagasaki, que tinha por volta de 25 quilotons de TNT. Alto 7C, seres e bombas nesse nível podem destruir vilas grandes. Um exemplo de uma vila grande é a Vila Abadia de Goiás, tendo por volta de 133 km² e personagens nesse nível podem gerar energias de 100 quilotons de TNT até 1 megaton de TNT. Um exemplo de uma bomba nuclear que pode destruir uma vila grande é a bomba B-90 americana, um projeto de bomba nuclear que foi cancelado em 1991, que tinha por volta de 200 quilotons de TNT. Baixo 7B, seres e bombas nesse nível podem destruir uma pequena cidade. Um exemplo de uma cidade pequena é a cidade de Recife, em Pernambuco, tendo por volta de 217 km² e personagens nesse nível podem gerar energias de 1 megaton de TNT até 6,3 megatons de TNT. Um exemplo de uma bomba nuclear que pode destruir uma pequena cidade é a bomba Guapa Y do Reino Unido de 1958, que tinha até 3 megatons de TNT. 7B, seres e bombas nesse nível podem destruir uma cidade de tamanho médio. Um exemplo de uma cidade média é a cidade Juazeiro do Norte, que inclusive no mês passado eu passei 3 dias lá, tendo por volta de 258 km² e personagens nesse nível podem gerar energias de 6,3 megatons de TNT até 50 megatons de TNT. Um exemplo de uma bomba nuclear que pode destruir uma cidade média é a bomba B-41, que foi a bomba mais poderosa já produzida pelos Estados Unidos. Ela tinha um rendimento máximo previsto entre 10 até 25 megatons de TNT. Alto 7B, seres e bombas nesse nível podem destruir cidades gigantes e até as maiores cidades do mundo.
Um exemplo de uma cidade grande é a cidade de Tóquio, que inclusive é a maior cidade do mundo, tendo por volta de 14 mil quilômetros quadrados, e personagens nesse nível podem gerar energias de 50 megatons de TNT até 100 megatons de TNT. Para você ter uma noção, a bomba Tsar foi desenvolvida e testada pela União Soviética, o Estado socialista, que liderou a criação de armas nucleares na região que hoje é a Rússia. Ela foi detonada em 1961 e permanece como a bomba nuclear mais poderosa já construída. O projeto original da Tsar Bomba previa uma potência de até 100 megatons de TNT. No entanto, os engenheiros soviéticos reduziram a potência pela metade, para 50 megatons de TNT. 7. Seres nesse nível podem destruir uma montanha completamente, e é a partir daqui que os personagens superam qualquer bomba nuclear. Um exemplo de uma montanha é a Pirâmide Carstens, que tem 4.885 metros de altura, e personagens nesse nível podem gerar energias de 100 megatons de TNT até 1 gigaton de TNT. Alto 7. Seres nesse nível podem destruir uma montanha grande. Um exemplo de uma montanha grande é o Monte Everest, que tem 8.850 metros de altura, e personagens nesse nível podem gerar energias de 1 gigaton de TNT até 4,3 gigatons de TNT. A categoria tectônica representa seres capazes de destruir partes da superfície do planeta, e essa categoria tem até 7 níveis. 6C são seres capazes de destruir uma ilha. Destruir uma ilha como o Havaí, que tem 28.312 quilômetros quadrados, e personagens nesse nível podem gerar energias de 4,3 gigatons de TNT até 100 gigatons de TNT. Alto 6C são seres capazes de destruir uma ilha gigante. Destruir uma ilha grande como a Irlanda, que tem 70.723 quilômetros quadrados, e personagens nesse nível podem gerar energias de 100 gigatons de TNT até 1 teraton de TNT. Baixo 6B são seres capazes de destruir um pequeno país. Destruir um pequeno país, como a Alemanha, que tem 357 mil quilômetros quadrados, e personagens nesse nível podem gerar energias de 1 teraton de TNT até 7 teratons de TNT. 6B são seres capazes de destruir um país médio. Destruir um país médio como a Índia, que tem 3.287.590 quilômetros quadrados, e personagens nesse nível podem gerar energias de 7 teratons de TNT até 100 teratons de TNT. Alto 6B são seres capazes de destruir um país grande. Destruir um país grande como a Rússia, que tem 17.124.440 quilômetros quadrados, e personagens nesse nível podem gerar energias de 100 teratons de TNT até 760 teratons de TNT. 6A são seres capazes de destruir um continente inteiro. Destruir um continente como a Ásia, que tem 31.500.000 quilômetros quadrados, e personagens nesse nível podem gerar energias de 760 teratons de TNT até 4,35 petatons de TNT. Alto 6A são seres capazes de destruir pelo menos 2 continentes, ou então toda a superfície do planeta, e personagens nesse nível podem gerar energias de 4,35 petatons de TNT até 29,6 exatons de TNT. A categoria planetária é representada por seres que podem destruir corpos celestes inteiros. 5C são seres capazes de destruir a Lua ou corpos celestes de proporções similares. Personagens nesse nível podem gerar energias de 29,6 exatons de TNT até 433 exatons de TNT. Baixo 5B são seres capazes de destruir pequenos planetas, como Mercúrio. Personagens nesse nível podem gerar energias de 433 exatons de TNT até 59,44 zetatons de TNT. 5B são seres capazes de destruir planetas médios, como a Terra. Personagens nesse nível podem gerar energias de 59,44 zetatons de TNT até 2,7 otatons de TNT.
5A são seres capazes de destruir planetas grandes, como o gigante gasoso Júpiter. Personagens nesse nível podem gerar energias de 2,7 eotatons de TNT até 16,512 ninatons de TNT. Alto 5A são seres capazes de destruir estrelas anãs. O personagem deve destruir uma estrela anã marrom, como a estrela UTS-44, que tem 11,5 vezes a massa de Júpiter e 1,1% da massa do Sol. Personagens nesse nível podem gerar energias de 16,512 ninatons de TNT até 7,505 tenatons de TNT. A categoria estelar aumenta o nível de destruição de corpos celestes, e essa categoria tem até 5 níveis. Baixo 4C, seres capazes de destruir pequenas estrelas, como a pequena estrela vermelha, VB10, que tem 7,5% da massa do Sol. Personagens nesse nível podem gerar energias de 7,505 tenatons de TNT até 136,66 tenatons de TNT. 4C, seres capazes de destruir estrelas médias. O Sol é um bom exemplo. Personagens nesse nível podem gerar energias de 136,66 tenatons de TNT até 760,517 tenatons de TNT. Alto 4C, seres capazes de destruir estrelas gigantes, como as gigantes azuis, ou a Stephenson 218, que é a maior estrela já encontrada no universo. Personagens nesse nível podem gerar energias de 760,517 tenatons de TNT até 22,77 fuis de TNT. 4B, seres capazes de destruir um sistema solar completamente. Personagens nesse nível podem gerar energias de 22,77 fuis de TNT até 20,8 terafuis de TNT. 4A, seres capazes de destruir pelo menos 2 sistemas solares completamente, vários sistemas solares, estrelas, nebulosas e até constelações. Personagens nesse nível podem gerar energias de 20,8 terafuis de TNT até 10,53 zetafuis de TNT. A categoria cósmica é representada por seres que podem destruir aglomerados de constelações e é dividida em até 5 níveis. 3C, seres capazes de destruírem uma galáxia. Personagens nesse nível podem gerar energias de 10,53 zetafuis de TNT até 8.595 eotafuis de TNT. 3B, seres capazes de destruir pelo menos 2 galáxias, ou o maior e mais massivo buraco negro do universo, que é o Phoenix A, até aglomerados de galáxias. Personagens nesse nível podem gerar energias de 8.595 eotafuis de TNT até 2.825 tenaexafuis de TNT. 3A, seres capazes de destruir todo o universo observável. Personagens nesse nível podem gerar energias de 2.825 tenaexafuis de TNT até qualquer número finito de tenaexafuis de TNT. Alto 3A, seres capazes de destruir todo um universo de tamanho infinito, com massa infinita numa escala 3D. Personagens nesse nível podem gerar energias de número infinito de tenaexafuis de TNT. 3A+, seres capazes de destruir todo um universo com o contínuo de espaço-tempo 4D, numa escala universal 4D. A categoria multiversal é representada por seres que podem destruir mais do que só um contínuo espaço-tempo, e é composta por 3 níveis. 2C, também conhecido como baixo multiversal, é representado por seres capazes de destruir pelo menos 2 contínuos de espaço-tempo, até 1000 contínuos de espaço-tempo, ou seja, o personagem é de 2 até 1000 vezes superior a personagens universais mais. 2B, o famoso nível multiversal, é representado por seres capazes de destruir pelo menos 1000 contínuos de espaço-tempo até qualquer número finito de contínuos de espaço-tempo em escala 4D. 2A, também conhecido como multiversal mais, é representado por seres 5D, capazes de destruir um multiverso 5D com infinitos contínuos de espaço-tempo 4D ou uma estrutura 5D.
A categoria extradimensional é representada por seres que são incompreensíveis até para seres da quinta dimensão, com cada um sendo um ser de dimensão superior, e cada ser de dimensão superior ver os de dimensões abaixo como mera ficção. E essa categoria tem 3 níveis e até 8 subníveis. Baixo 1C, também conhecido como baixo multiversal complexo, são seres da sexta e sétima dimensão superior. 1C, também conhecido como multiversal complexo, são seres da oitava e nona dimensão superior. Alto 1C, também conhecido como alto multiversal complexo, são seres da décima e décima primeira dimensão superior. 1B, também conhecido como hiperversal, são seres da 12ª dimensão superior, até qualquer número finito de dimensões superiores. Alto 1B, também conhecido como alto hiperversal, são seres que transcendem infinitas dimensões superiores, seres que transcendem o conceito de dimensionalidade. Bem, a partir daqui, os personagens terão que se escalar ou transcender uma cosmologia que possui escalas de números cardeais alefes. Para quem não sabe o que é isso, os números cardeais alefes são números além de números naturais, mas não são infinitos. São símbolos matemáticos usados para representar o tamanho e a cardinalidade de conjuntos infinitos. Eles formam uma hierarquia infinita e são denotados pela letra hebraica, Aleph, introduzida pelo matemático George Cantor. Eles servem para medir e diferenciar diferentes tamanhos de infinitos. O Aleph 0 é o menor dos infinitos. Ele representa a cardinalidade do conjunto dos números naturais, como 0, 1, 2, 3 e por aí vai, e o próximo maior infinito representando a cardinalidade do conjunto de números cardinais imediatamente superior, e além. Sequência continua infinitamente, que começa no Aleph 0, vai até o Aleph ômega e até infinitos Alephs, cada um representando um infinito maior que o anterior. Uma descoberta fundamental de George Cantor foi que nem todos os infinitos têm o mesmo tamanho. Por exemplo, o conjunto dos números reais, que inclui todas as frações e números decimais, é infinitamente maior que o conjunto dos números naturais, o que significa que o infinito dos reais tem uma cardinalidade diferente do Aleph 0, cada um representando um infinito maior que o anterior. Uma descoberta fundamental de George Cantor foi que nem todos os infinitos têm o mesmo tamanho. Por exemplo, o conjunto dos números reais, que inclui todas as frações e números decimais, é infinitamente maior que o conjunto dos números naturais, o que significa que o infinito dos reais tem uma cardinalidade diferente do Aleph 0. Os números cardeais são utilizados para escalar personagens e estruturas, além de dimensões geométricas. Os dois principais números transfinitos são o Aleph 0 e o Aleph 1. O Aleph 0 representa o tamanho da coleção de números naturais e é considerado um número contável, ou seja, pode-se atribuir um número inteiro a cada elemento da coleção. Já o Aleph 1 representa o tamanho da coleção de todos os subconjuntos dos números naturais e é considerado maior que o Aleph 0, porque não é possível atribuir um número inteiro a cada elemento da coleção. Os números transfinitos são importantes na teoria dos conjuntos e na análise matemática, pois ajudam a estabelecer limites para o tamanho das coleções de números e a entender as propriedades da infinidade. Bem, mais na frente vocês vão entender melhor de forma mais simples como que isso funciona, mas para resumir, personagens que afetam infinitas dimensões superiores automaticamente podem afetar o Aleph 0, baixo 1, A, também conhecido como baixo ou terversal, personagens que transcendem e podem afetar infinitas dimensões superiores em um grau fictício superior. Funciona como os parâmetros das dimensões superiores, mas estando além delas, personagens entidades nesse nível podem afetar o Aleph 1. A, também conhecido como o terversal, personagens que transcendem e podem afetar estruturas que transcendem estruturas baixo ou terversal, em um grau fictício superior. Entidades nesse nível podem afetar o Aleph 2 até qualquer número finito de Alephs.
Auto 1, A, também conhecido como auto-terversal, personagens que transcendem uma hierarquia infinita, além de infinitas dimensões superiores, ou afetam uma estrutura que transcende uma hierarquia infinita, além de infinitas dimensões superiores. Essas estruturas precisam ter cardeais inacessíveis, transcendentes aos quesitos hierárquicos ou terversais, ou seja, entidades nesse nível transcendem e afetam infinitos alefes, e esse é o nível que mais se aproxima da onipotência dentro da ficção. Tier 0, esses são seres ilimitados, que não se limitam a absolutamente nada. Entidades nesse nível praticamente ver qualquer ser, e até cosmologias e seres, auto-terversais como ficção, são conhecidos como o Todo-Poderoso. Bem, essa foi a minha explicação de forma mais simples, o possível sobre o sistema de tiers e seus conceitos básicos. Obrigado por assistirem. Tenham um bom dia.